chegou a servir lá e descobriu o CFN lá dentro mesmo ou já? Como é que funcionou essa parada? Aí foi assim, né? Na verdade, como ele sempre conversou comigo, né? Então a gente sempre falou dessas coisas aí. E ele me contou, né? Que na época que ele se formou, né? Ele é 93. Então na época que ele se formou lá, tinha um pessoal da Marinha também que fez o curso com ele, a formação. Aí ele ficava me explicando algumas coisas assim que ele sabia na época, né? Porém, eu fiz a prova de fuzileiro em 2003. Então, nessa época aí, eu estava fazendo os testes da brigada ali, e ao mesmo tempo estava fazendo os testes da Marinha, né? Sim. Do Corpo de Fuzileiros ali. Então, eu passei nos 2 testes e tinha a opção de escolher. E aí, na hora de escolher ali, pesou mais alto a promessa que eu tinha feito lá atrás para minha mãe, né? Falei que eu ia me formar paraquedista, então vou. E aí, mesmo ele tendo me explicado que na Marinha também dava para se formar paraquedista, mas eu falei, não, vou cumprir o que eu falei para minha mãe e vou lá. Aí fui lá cumprir a promessa. Aí em 2004 eu entrei lá no PQD, se formou, né? No estágio. Aí em 2005 você foi efetivamente entrou no CFN. Né? Antes disso fez outra prova, né? No período que estava ali. Foi assim. E como é que foi para conciliar esse período aí também de alistamento, né? Que fica um ano ali, né? Obrigatório. Sim. Aí você chegou aí de baixo, teve transferência, como é que foi isso? Não, eu fui de baixo, né? Aí lá é assim, né? Tu faz a parte do recrutamento, aí lá pro meio do ano, a gente começou em janeiro ali, aí lá para junho, assim, aí tem, porque lá é designado, né? O pessoal que é PQD que vai assistir o vídeo, sabe? Tem um revezamento. Quem faz a primeira área, a segunda área, aí na época eram 4 áreas de estágio. Aí 4 turnos ali, né? Então aí quem foi primeiro foi o pessoal do 27, aí vai trocando. Aí um ano se inicia com 27, no outro ano se inicia com 25, no outro ano, aí vai trocando ali. Aí o nosso foi a segunda turma, né? Aí tu, no meio do ano ali, tu faz a formação básica, que é na área de estágio, lá com o pessoal do Centro de Instrução General Penha Brasil lá. Sim. Aí, me formei, aí continuei aquele ano todo ali no 25, aí chega a época das baixas ali, né? Aí eu fui de baixa ali no final do ano, dezembro. Só que aí o que acontece, né? Há males que vem para o bem, né? Naquele primeiro momento ali eu fiquei um pouco chateado, porque, eu queria ter continuado, mesmo porque eu tinha feito já, nessa época aí, o teste de auxiliar de PREC, né? Eu queria fazer o teste na época lá do Comandos, né? Só que, na minha época, assim, o Comandos era o primeiro BFE, ele era subordinado à Brigada de Infantaria Paraquedista, então o pessoal pegava para fazer o curso de Comandos, o pessoal que já era da Brigada de Infantaria Paraquedista. Sim. Então essa era a minha esperança, né, de moleque ali, que eu ficava falando do meu primo. Então, na época, foi fundada a Brigada de Operações Especiais lá em Goiânia, então aí não pôde ir ninguém do Rio, Aí isso eu fiz o teste lá dentro, né, na Brigada. Eu conheci a Companhia de Precursores Paraquedistas, né, a tropa de precursores. Então, tinha um camarada lá que foi meu instrutor na época da formação, que na época era o Tenente Rangel, né? Hoje eu acho que ele deve ser Tenente Coronel, não sei. Mas a última vez que eu o encontrei lá em Goiânia, ele era major, já deve ter sido promovido pelo tempo. Então, ele era um camarada que, assim, a parte física dele exemplar, né? Eu olhava ali e falava, cara, aquele cara ali ele era enjoado na época. Então ele botava, quando ele estava ali com a gente ali, o TFM era mais... Casca grossa. Então, olhava aquele camarada ali. E aí teve um dia que ele foi se despedir da gente. Ali naquela alameda ali, no Bosque dos Campeões, perto do Bosque dos Campeões ali do 25. Quem conhece aí? Quem sabe. Quem é sabe. Então, naquela rua ali, aí tinha um cabo lá atrás e tinha um palanquezinho, né? Ele tava pagando uns polichinelos ali com a rapaziada, deixou o pessoal meio empenado ali. Aí depois ele foi se despedir da gente e falou que ele tava indo que na época, né, o melhor curso da Brigada de Infantaria Paraquedista. E aí ele falou, tô indo pro curso de precursor paraquedista. É um curso difícil, mas tô indo para lá para lograr êxito, me formar. E aí ele contou um cenário, né, pra gente, como ele quis ser, ele teve essa vontade aí de ser precursor paraquedista. Ele falou que durante algum momento ele vai lembrar aí na casa dele aí,
durante um momento ali na formação dele, não sei se foi na época da AMAN, que ele fez algumas visitações ali, o pessoal faz, né? Ou se ele já estava na formação dele de paraquedista, né? Ele visitou a área de estágio e o pessoal que estava fazendo demonstração ou estava passando na pista de corda, eu sei que eles estavam na pista de corda, que era o pessoal da CEPREC. E aí ele viu o pessoal do TAP ali passando armado equipado na pista de cordas ali, né? Então, pô, a pista de cordas, todo mundo sabe que, pô, todo mundo se forma para paraquedista lá, já é chatinho para quem está se formando. E então, o TAP era o auxiliar, né? Treinamento específico de auxiliar de percussão. Auxiliar de percussão. Hoje mudou o nome, né? Hoje é curso de formação de cabo. Tá. Auxiliar de prec. E ele vendo aquela equipe ali passando, então, vibrou com a parada, exatamente. Acendeu aquela chama nele. E aí ele contando isso pra gente, né? Ele falando, pô, então eu vi aqueles cabos do soldado passando ali, senhores. Ele é mineiro, né? Aí ele contando com aquele sotaque dele ali, né? Aí então quando eu vi aqueles militares passando ali, aqueles cabos do soldado passando ali, eu falei, pô, eu quero ser igual a esses caras. Então ele falando aquilo dali, eu falei, pô, então é isso aí. Eu falei, pô, é isso aí que eu vou ser, então, esse cara aí. Aí então dali eu comecei a entender mais, né? Eu já estava dentro da brigada, porque na época de formação tudo não adianta que tu não vai perguntar para ninguém. Então dali eu comecei a conhecer mais. Eu fiz o teste pro auxiliar de prec na época, né? Só que aí lá vai uma determinada quantidade de vagas ali. Então na época pro meu batalhão chegaram poucas vagas e, pô, eu moderníssimo também. Aí acabei não indo, né? Foi o pessoal que era mais antigo ali. A gente passou nos testes, todo mundo direitinho, mas aí pela quantidade de vaga, eu acabei não indo. E aí foi nessa daí que a gente entrou na baixa ali, né? E aí eu cheguei de baixa, mas naquele momento ali, quando eu fui de baixa, o pessoal que se formou comigo sabia, pô, tanto da minha história aí, do meu primo e tudo mais. E, pô, o pessoal sabia que eu tinha vontade de ficar e viu eu indo na baixa ali, viu que eu tava chateado. E aí, pô, eu falei pra ele, não, relaxa, pode deixar que eu vou voltar aqui. Pô, aí eu já tinha passado na prova de fuzileiro no ano, né, no outro ano. Aí eu falei, pô, então não, vou fazer prova de fuzileiro, vou passar e vou voltar aqui com comandos anfíbios, pô. E vou fazer isso aí, pô, pode deixar que eu vou fazer o auxiliar de prec. Aí, pô, mais um ali, né,